Bom dia, gente. Bom dia. Mais um vídeo para esse canal. Estamos aí. Mais uma obra, mais um trabalho a ser concluído, a ser feito. O trabalho de hoje vai ser embolsar essa parede aqui, ó. Daqui até lá. Olha como é que tá isso aqui, ó. Isso aí. Vamos ver o que dá para mim fazer hoje.